Fala galera, sejam bem-vindos aí. Estamos agora com a outra parte do nosso Podsnet, só que agora a gente tem uma edição especial. Então, para você que está querendo conhecer o que é esse podcast, a gente trata de assuntos do cotidiano aqui em relação ao CrossFit. Então, para isso a gente reuniu um time aqui bacana, uma equipe, para a gente sempre estar podendo falar do nosso cotidiano, o que a gente precisa fazer para poder melhorar nossa performance e o que a gente precisa fazer para melhorar até a nossa qualidade de vida. E a gente, nesse caso, a gente também está falando em questão do campeonato. Como vocês bem sabem, a gente está se preparando para o Brazilian Challenge, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de outubro. E a gente está com os meninos aqui. Então, vou fazer uma apresentação rápida para vocês aqui. Nosso querido Kennedy, nosso querido preparador físico aí de vários atletas aqui Menino do nosso bonito. Espírito Santo, né? Bonitão. Nosso mini coach, tá, galera? Para quem não sabe aqui, ó, o apelido fofo dele é mini coach. E temos o Dr. Hugo Cortez. Um prazer estar aqui. Então, tá aqui nosso doutor. Ele vai falar um pouquinho sobre coisas polêmicas, que depois a gente vai deixar para poder falar no finalzinho, né? Mas ele também tá sempre pontuando aqui com a gente também. E temos também nosso querido nutricionista Te Amo, me ajudou aqui também a ganhar o campeonato. Depois a gente vai falar sobre isso também. Ângelo Daher, tá? A satisfação de vocês estarem aqui também. Eu estar aqui com vocês também, tá? Adorei esse convite também. No Rap também aí patrocinando a gente. Vocês não estão vendo das minhas camisas aqui, ó. Bonitinhas também para todo mundo. E vamos lá, galera. Brazilian Challenge tá chegando. 8 e 9 de outubro. Kennedy. A gente, lógico, nessa época a gente tem uma programação para a gente poder ficar bem para o nosso campeonato. O que a gente precisa hoje para a gente poder estar deixando o seu aluno, né? O que você faz hoje para poder deixar os seus alunos preparados para essa época do campeonato? Agora, faltando menos de 20 dias, se eu não me engano, para a gente poder preparar para você preparar os seus alunos. O que você faz, cara? Como é que é essa preparação? Se eu não me engano, eu tenho dois atletas que vão participar. Até pouco, né? Em vista dos outros, mas pela logística mesmo deles. Cara, até comecei uma semana atrás um ciclo mais voltado para a realidade do campeonato. A realidade do campeonato é simplesmente o odd, né? Dois odds, 3 odds por dia, sábado e domingo. Essa ideia de chegar pronto, né? Com a vivência do dia a dia. Eu até costumo dizer, olha, se puder, coloca 2 odds por dia, coloca 3 odds por dia, que você vai vivenciar o mais próximo aí do dia 9 e 8. 8 e 9. Então, assim, eu até falo, coloca a alimentação em dia, é o que eu mais falo. É aí que tá o negócio, porque 2 semaninhas, pegada, força e potência, 2, 3 vezes na semana, o odd 3 vezes por dia. Então, aí que a alimentação tem que estar em dia, porque senão cai muito, né? É a época da galera onde descobre algumas lesõezinhas, né? Antes do acontecer, né? Muito vem da ânsia, né? A galera que não faz Também. acompanhamento, né? Também. Chega nessa época, acha que tudo que não treinou, tem que treinar agora. Tem que treinar agora. Igual a época de prova, Nossa. que você quer virar noite, virar noite, virar Nossa noite. Senhora, vai dar Ou certo. você estudou ou você não estudou, Cara, não tem né? jeito, né? E agora é chegar inteiro, né? Porque Chegar não adianta inteiro. você arrebentar agora, você vai chegar lá Poucos fatigado. entendem, tá? O nervosismo toma conta e eu preciso testar, né? Se eu não me engano, alguns campeonatos dos outros, dos dois últimos, demorou sair esses odds antes, né? E aí, na semana saiu. Aí, tipo assim, quarta e quinta e sexta, que é o tempo de dar uma caída, né? Dar um deloadzinho, um taper, pra entrar sexta, sábado, estourando tudo. O que a gente quer fazer? Quer fazer Quer testar os Eu odds. passei por uma dessa aí, 2018. Acho que hoje primeiro. Eu fazia apresentação cara de fora. Aí, volume subindo, mas eu me sentindo bem, mas o volume subindo. Aí eu falei assim, ó, o cara sabe o que tá fazendo, né? O cara é pica, beleza, vou confiar. Aí a competição era sábado, domingo. Aí ele sempre mandava os treinos no domingo anterior, né? Cara, eu lembro até hoje, eu tava na cozinha, eu abri, sei lá, chegou o treino. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, falei assim, gelei. Aí que parece que eu cito agora, gelei. Assim, ele errou a periodização. Aí eu fui, mandei mensagem pra ele, tal, e minha competição é domingo, cara, sábado, domingo. Ele faz o seguinte, na sexta você não faz nada, na quinta você faz uma bike leve, e na quarta você diminui o volume do treino aí. Cara,
No odd, na competição, eu já começava no primeiro round, quando eu ia pro segundo, cansado. Assim, não conseguia dar intensidade. Se me deixasse para fazer ali, sei lá, 15 odds num dia, eu ia fazer pelo volume. Agora, dar intensidade, dar a porrada que o odd, dá mais competições daqui, odds são curtos. Você não vai fazer odd longo. Até agora tá uma ou outra entrando numa corrida, né? Mas a logística geralmente é odd curto, então é intensidade, porrada. Eu chegava no segundo round, caía. E aí eu relaxei também, falei assim, Uma semana pra dar a caída é pouco. Não dá, não dá. Hoje a gente tem estudos de tapers aí, né, que a gente vê de 7 a 21 dias se falar de um taper, de um polimento, né? Então é muito específico para o atleta e é fácil de errar isso. Então o treinador ele tem que ter muito conhecimento daquele atleta para fazer um bom taper, porque é muito individual mesmo. Por exemplo, o Kenneth pode recuperar com 7 dias, o Rico talvez precise de 21, o do Hugo 14. É o feedback que vai tendo durante os treinos. Exatamente. Né? E eu vejo muito, por exemplo, o Brasil não é um evento ainda que traz muito profissionais para competir. E quando a gente fala de periodização de um treino, igual você fazia, mas você ainda recebia semanal, né? É muito raro, por exemplo, eu receber no meu consultório um atleta que tem periodizado um macrociclo para ele, um período ali de 3 meses de treino, que seria o perfeito para o nutricionista encaixar uma dieta adequada, talvez ir ali, talvez adequar um peso para chegar ele melhor no campeonato, e depois nessa fase final a gente entrar com mais específico. Por exemplo, talvez ele errou para você a periodização, e um grande erro que ele fez um destreinamento neural. Exato. Né? Porque ele tirou, na verdade era para ele tirar um pouco o volume apenas, mas manter a intensidade. Intensidade e alta. Ele errou, ele não soube o que fazer. Volume baixo. Exatamente, só para. Então, tipo assim, essa proximidade, e isso aqui é uma coisa que eu adoro demais, que é esse multidisciplinar. Eu acho que quanto mais perto os profissionais que estão cuidando da mesma pessoa se aproximam, mais chance de sucesso. Exato. E isso tende a acontecer. Só que a gente vê um pouco de até ao contrário, né? Tem alguns profissionais que acham que isso é concorrência. Né? É o medo, sei lá, de perder o o cliente, o paciente para o outro. Aí não conversa o médico, o nutricionista, o treinador, que muitas vezes até tem um nutricionista que vai, mas não quer largar. É o mais egoísta. Ele acha que, tipo assim, aquele ali é o que tem que ser seguido, né? E aquele ali que vai dar certo e não vamos mudar. E é o cara que tem mais contato. O personal tá todo dia com o cara. Né? A gente vê uma vez no mês. Uma vez por mês, né? 2 vezes, talvez 2 meses. Então, tipo assim, esse cara tem o efeito, né, de cabeça neural, de psicológico, é o cara que tá mais atuante, é o cara que pode mais me passar algumas coisas que ele vai sentir até mais que o próprio atleta. Exato, ou o paciente. Exato. Olha, o rendimento tá caindo muitas vezes, a gente acha que não. A gente consegue ir, né? Vai na raça, mas o cara que tá vendo de fora, tá vendo, não tá, por exemplo, quando a gente vai fazer um LPO, se te acha que tá puxando rápido, o cara de fora, não, já perdeu velocidade. Então já tá cansado, não é aí, ele para. É isso daí, ele que tem que segurar. Então a gente, muitas vezes, como atleta, a gente não sabe passar isso, mas o cara que tá vendo de fora, que tá tendo a gente vendo o resultado, ele sabe passar muito melhor pro Eu acho que todo mundo que já fez um teste de esteira, até para você falar a sua sensação de esforço numa esteira, não é uma coisa tão simples para um atleta amador. Né? Você passar isso também para um nutricionista ou para o treinador, eu acho que isso vem muito mais do feeling do profissional, que a gente consegue entender isso. E hoje também a gente vive uma fase do estresse fisiológico, né? Hoje a gente tem muitas coisas portáteis, coisas fáceis de ser feita para identificar psicológico, e a gente pode ir mais no avançado, né? A gente está com, por exemplo, puxando um pouco para o que eu trabalho mais hoje, que é o Endurance. A gente tem um time na Noruega, que é o Blumefeld, que fez agora o sub-7 de um triatlo full, né, um Ironman full, em menos de 7 horas. Os caras não fazem mais treinos por FTP, eles testam todo o treino. Então o cara tá fisiologicamente realmente treinando no limite, ou sabendo se ele tá cansado ou não para descansar. Só que como a gente não tem isso, o que tem que acontecer? O paciente ele tem muito mais dificuldade de passar isso para mim, passar isso para você. Então o profissional tem que estar muito mais junto. Eu acho que isso aqui, e a ideia do Brasília, né, trazer um acadêmico, trazer conhecimento e levar um pouco disso para o atleta também, é muito interessante por isso. Né? Eles terem mais tipo, na cabeça que também tem que procurar o profissional, porque às vezes o cara não quer, acha que faz sozinho, né? É autodidata. A gente vê muito em atletas aí que vêm de outros backgrounds aí fazendo aquilo. A gente vê isso, você está falando muito da galera que vem da academia, né? Sim. Que, por exemplo, é forte, né? É hipertrofiado, é força bruta, aí vai fazer um LPO,
todo errado, né? Aí esse cara, pra gente tirar um pouquinho disso e botar que é técnica, que é tudo A mais. gente tá com um aluno assim, né? Tem um aluno, o Ulisses, né? É. Cara, difícil, hein? E aí, até fugindo um pouquinho aí, semana passada ele tava me marcando nos stories, aí só tinha os treinos de endurance que eu tinha colocado. E o Hugo tinha falado, ó, ele gosta só de endurance, ele gosta de fazer endurance e só quer fazer cardio porque ele quer secar, quer secar, quer secar. Só que no meio disso tem alguns treinos lá de força, de hipertrofia, e ainda tem uns treinos de crossfit que ele gosta de fazer. Mas tem 3 semanas que ele vem me postando só a parte de endurance. E me marcando, me marcando. Eu, tipo assim, rodei pra cima e falei, caramba, será que ele tá fazendo um treinão dos outros treinos? Eu mandei pra ele, e aí, cadê os outros treinos? Ah, meu mestre, cara, pois é, eu tô fazendo. Já no fundinho, já sabendo que não... Mas Sabe? o objetivo dele até é mais estético, né? Estético, bem estético. Aí diferencia bastante as coisas quando a gente fala de qualquer tipo de E- treino, né? E ele no vem, próximo- do esquema de professor tá comandando ele. Uhum. E ele via o Hugo sentado na bike ali, 40, 50 minutos, e ele que é o sonho dele, era fazer igual o Hugo. Pô, eu queria pensar na minha vida, cara, botar um fone aqui e sentar naquela bike. Eu nunca pude fazer isso, cara. Eu sempre chegava atrasado, o professor já me enchia o saco, eu ia lá, pendurava na barra, eu queria fazer igual o Hugo. E surgiu, e ele falou, ó, eu quero só isso aí agora. Eu só quero isso, eu quero sentar ali na bike, ficar no meu fone. Ó, doideira? Isso é bacana mesmo. A gente precisa ter isso, ter essa consciência mesmo, igual a gente começou a tocar nesse assunto, de que as pessoas ficam com muito medo de fazer investimento de querer performance. Poxa, a pessoa quer melhorar. A pessoa precisa melhorar, precisa fazer aquilo ali. Mas às vezes a pessoa se recusa a poder pagar uma consulta com o Hugo, pagar uma consulta com o Ângelo, pagar, poxa, o seu serviço, pagar o meu serviço também, Sim. que eu atendo muitos alunos dessa forma. Mas a questão é a seguinte: como que você quer performar por sua conta própria e depois ir para um campeonato, fazer lá e depois você ficar reclamando que você não conseguiu fazer aquilo outro? Não, eu tenho um paciente que ele é 45, 50 anos. Ele quer melhorar na bike, mountain bike. Aí ele fazia o treino de musculação de hipertrofia. Aí eu falei, cara, já não tá certo. Você tem que fazer força, é diferente. Treinamento de força para endurance e hipertrofia é totalmente diferente. Qual o seu objetivo? O grande problema da grande maioria não sabe qual é o objetivo que ele quer. Se o cara quer estética, por exemplo, até no CrossFit a gente pega muita gente que quer estética. Tá ali porque ele quer melhorar fisicamente. Ele não quer performance. Entendeu? Ele tem que entender que muitas vezes pela dieta dele a performance vai cair. Entendeu? Se ele quer estética, a dieta vem e o treino acompanha. Né? O fisiculturismo é assim. A dieta, o período que ele está ali é o booking. Ah, não, eu vou. É comida. É comida, é ganho de massa, hipertrofia, pode gerar um pouquinho de gordura. Ele vai estar performando bem porque ele vai estar com combustível. A partir do momento que ele vai pro cutting, que ele vai tirar carboidrato, ele vai tirar caloria, ele sabe que ele vai performar mal, mas ele não quer, a performance dele é física, é estética, entendeu? Quando a gente vem pro CrossFit, aí é diferente. No Endurance é diferente. O período de treino que vai guiar a dieta. Né? Por isso eu gosto de falar, usar muito isso. Quando o sujeito está empenhado em performance, o comando vem muito mais do treinador do que do nutricionista e do médico. Você vai acompanhando a fase de treino. Vai chegar aquele treino que ele tem, aquela marca, microciclo, e eu tenho que dar jeito. Você tem que dar o combustível. Combustível suficiente para ele realizar aquilo. No emagrecimento, né, já na estética, é o contrário. Ele tem que ir lá, o nutricionista vai calcular um déficit calórico, a gente vai falar, né, a técnica que usar, uma calorimetria, ou indireta ou direta, tal. Vamos calcular, vou calcular a dieta com déficit calórico e ela vai chegar com aquela dieta pro treinador e vai falar assim, ó, eu como isso. O treinador também tem que ser suficiente capaz de ler aquilo para passar um treino que também não seja exagerado. Né? Porque o que a gente vê muito acontecer hoje no dia a dia por conta própria? A pessoa come pouco, treina muito. E acaba não tendo resultado, porque ela agride o corpo em vez de emagrecer. Ela corre até aquele isso da síndrome da mulher atleta, né? Que agora é Red S. Red S. O seu corpo entra como se fosse igual o celular entra em modo, quando baixa a bateria ali, ele vai priorizar certas partes do corpo, certas funções do corpo. Então essa coisa de ganhar massa muscular, isso aí para ele é o de menos. Então a estética, aí por isso a gente tem que entender o objetivo qual é. É o grande erro que eu vejo no consultório muito isso. Primeira pergunta que eu faço é, qual o seu objetivo?
Ah, não, que eu quero secar, eu quero ganhar endurance, eu quero ganhar força. Eu falo assim, para aí, uma coisa de cada vez. A gente tem que ir mudando as coisas. Se é performance, não, igual, pega direto, né? Ah, eu quero emagrecer pro campeonato, mas o campeonato é daqui a 3 semanas. Eu falei assim, mas para aí, não dá, senão você vai cair. Eu quero aprender bar muscle up em uma semana. Entendeu? Então, entende o objetivo, que aí o treinamento vai vir e a dieta vai seguir, ou ao contrário, a dieta vai vir e o treinamento vai seguir. Já pegando esse gancho aí, você vê, é bem louco, porque tem atleta que, porque ele acha que é um pouco do atleta ali, do boxe ali, ele, pra chegar num campeonato dessa forma aí, ele tem que fazer uma planilha. É aí que tá o negócio. Eu falo que, bicho, cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver uma coisa com a outra. Existe lá um crescimento de volume de treino, tudo bem, mas eu vejo o atleta hoje, aluno de boxe, sair muito melhor com RX de ponta, que só faz planilha, só pelo conta do que ele faz fora. Comida. Eu já ganhei campeonato só fazendo periodização do boxe. Tudo bem, mas foi dentro da minha circunstância, da minha vivência, fazendo aquela coisa toda. E me alimentando muito bem. Eu sempre fiz acompanhamento com o Ângelo. Então, assim, cara, desde que eu vim pra Vila Velha, eu sempre tive acompanhamento com ele. Então, assim, já tive minhas fugas, minhas saídas. Sim. Mas, cara, eu acho que não é por nesse caso, mas alimentação. E você também, se você direciona algumas ideias de como você vai fazer um treino, um campeonato, Exato. dá muito bem também, né, Kennedy? Não é todo mundo que precisa de uma planilha, mas... Não é todo mundo. É assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Exato. Naquela época que a gente foi pra Pedreira, que foi pra Pedreira com você, Sim. eu treinava 5 horas por semana, 6 horas por semana. Eu não conseguia treinar todos os dias, eu não conseguia treinar 1 hora todos os dias. O que a gente fez? Treinou o que eu mais precisava. O que eu era bom, a gente diminuía, mas o que eu era ruim era porrada o tempo todo, entendeu? E cheguei super bem. Agora, se eu quiser Treina mais. tirar assim, do meu dia a dia, não conseguir encaixar o treino na minha rotina e querer fazer demais ali, eu vou tentar fazer o ótimo, não vou conseguir, não vou fazer o bom, vou me frustrar e vou perder rendimento. Então, é meio que acompanhar essa coisa do entende onde você pode ir, como você pode fazer e faz o melhor ali. Mas a gente vive num mundo meio imediatista, né? Total, né? A pessoa ele quer ser Cada campeão, vez pior. Exatamente, cada vez pior porque a rede social trouxe isso, né? A pessoa quer se comparar ao Guilherme Malheiros e não conhece a história do meu, não conhece nem as dores, não conhece nem o que ele passou. Conhece só as vitórias, que é o que ele posta ali. Sim. Pergunta o que ele toma. Exatamente, pergunta o que ele toma, o que ele faz, tanto que ele treina, como ele come, o que ele se dispôs a não fazer, que eu acho que esse é o... Eu até falo isso, eu acho que eu gosto de reservar essa palavra atleta para poucas pessoas, porque o atleta é aquele cara que consegue dizer não a muita coisa. Porque se você parar para pensar, um cara que é igual o Michael Phelps, que você pode chamar de atleta, o cara, se você teve no documentário dele, passou 6 anos sem perder um dia de treino. Sem perder um dia de treino em 6 anos. Não existe equilíbrio. Não existe o cara que quer ser atleta, esquece, é desequilíbrio. Exato. Ou ele faz 110% e tenta chegar lá, ou ele não vai chegar. Ponto. Então não E aí que eu isso acho que aí. vem o que a gente tá falando, justamente isso, porque tipo assim, o que é melhor, uma Ferrari ou um Jeep? Depende, se eu vou andar na praia, é melhor um Jeep. Até mesmo no treino. Não tô Né? falando mesmo competição, não. É o dia mesmo. Exatamente, No no dia. dia a dia. Então, tipo assim, às vezes as pessoas elas não querem passar pelo processo que ela tem que passar, que talvez é mais prolongado, né? Porque você falou, ela chega lá querendo fazer um bar muscle up sem fazer pull-up. Exatamente. Né? Tem isso. Acontece muito, Rico. Bastante. Não faz um salto duplo, mas nunca pulou corda e quer começar fazendo salto duplo. Sim, sacou? meu Deus do céu. Então, tipo assim, a pessoa, e eu vejo isso na dieta também, mais ainda agora, né, com a gente caminhando para esse mundo que todo mundo hoje quer tomar um hormônio, já chega lá perguntando pro nutricionista, você não pode, eu falei, não, primeiro que minha caneta nem aí vai, né? Vamos pensar primeiro se você realmente precisa disso, que às vezes o cara nem tem ideia que a vida dele vai mudar com isso, né? Porque ele vai precisar ser muito mais regrado, ele precisa seguir muito mais uma dieta, ele tá achando simplesmente que ele vai achar uma fórmula mágica, que eu vejo muito isso no Brasil. Os atletas brasileiros botando isso nos caras lá de fora, falando assim, não, eles fazem só, eles são tão ETs, assim, são tão inalcançáveis porque eles tomam muita bomba. Só que não vê o tanto que o cara treina. Tem uma frase que é o seguinte, Como que o cara come. como é que é? Se quem usasse... fugiu aqui agora. Quem fala muito disso é o Lucas. Fizesse Lucas que fácil, né? Não, vou lembrar.
Se não existisse os esteroides, os campeões seriam os mesmos. Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, quem é lá do... Vou puxar para o fisiculturismo. Uhum. Se fosse por hormônio, o mais rico de todos ali, você compra um shape. Você não compra o shape. Você pode comprar os melhores suplementos, os melhores hormônios. Agora, se você não tiver o seu esforço, isso é no consultório todo dia. Todo dia. Ah, não, parece que a pessoa que olha o esteroide, e é por isso que dá muita besteira. A pessoa que olha o uso de esteroide anabolizante para a estética, é assim, ele entra numa loja, vê um bonequinho e fala assim, não, qual é o combo para aquele corpo ali? É isso aí. Ah, não, eu quero o corpo daquele dali. É X mais Y? Então, não é assim. O esteroide ele vai amplificar o que você está fazendo. Se você estiver fazendo direitinho, bonitinho, você vai ter o resultado estético ali com a menor alteração na parte de saúde possível. Se você fizer cagada, você vai amplificar a cagada. Você não vai ter resultado. Aí eu falo assim, tem muito que... usa. Cara, uma dica pra galera. Se você usou esteroide e não teve resultado, é que você fez errado. Claro. Então, assim como eu sempre falo para os meus pacientes, todo resultado é dele. Eu só mostro o caminho. Olha, a gente pode fazer dessa forma, você precisa disso. Todo resultado é dele. Quando o erro vem, quando o corpo não vem, quando a performance não vem, é dele também. Sim, entendeu? Ou ele treina bem, come bem. Potencializa os dois lados, né? Porque eu sempre falo isso, no emagrecimento a gente vê muito isso, né? A pessoa quer ser emagrecida, né? E ela não tem que emagrecer. Por isso que assim, se você olhar meu Instagram, eu não vou postar nunca antes e depois. Porque aquele processo foi daquela pessoa, foi por que ela passou. Né? Eu não posso falar que o meu trabalho emagreceu aquela pessoa, porque envolveu a vontade dela de querer fazer o esforço dela. Sim. Exatamente, a gente dá o caminho. Então, a pessoa, quando ela busca, ela quer aquele método de emagrece. Só que eu acho que o profissional também cabe um pouco isso, até um pouco medo de perder o paciente, falar, não, você vai ter que ficar aqui comigo 8 meses. Talvez você dá um susto no cara. Mas eu entrego essa realidade. Por exemplo, chega uma pessoa obesa no meu consultório, eu quero emagrecer 12 quilos em um mês. Eu falo, cara, aqui não é o lugar que você vai achar isso. O milagre é na outra porta. Exatamente. As pessoas têm que pensar o seguinte também, tem coisas que você gosta de fazer, mas tem coisas que você precisa fazer. Exato. E ponto final. Isso não é diferente também comigo e com certeza não é diferente com o Kennedy. Kennedy, quantas pessoas já procuraram você, já fizeram um mês de planilha com você e viram que não conseguiram fazer a coisa, desistiram e procuraram outra pessoa para poder fazer. Exato. Isso já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa fala assim, não, e às vezes a gente fica assim, cara, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô fazendo errado? O que eu fiz de errado? Já se frustraram, já? Várias vezes. Hugo, não é brincadeira, não. Cara, isso acontece muito com a gente. Eu chamo isso aí do pinga-pinga de profissional para passar a responsabilidade. Porque ele não quer assumir a responsabilidade, por exemplo, de não ter conseguido fazer um muscular. Né? Uhum. Ele quer botar no rico que não foi capaz de ensinar ele. É o mesmo caso quando eu vejo o nutricionista. Ele troca de nutricionista por quê? Ele quer simplesmente botar a culpa no nutricionista. Sim. Quem não conseguiu me emagrecer foi o Ângelo. Eu fui lá nele, ele passou uma dieta, eu não emagreci. Mas aí assim... Aí mudou uma rotina. Aí ele vai em outro nutricionista. É como mudou uma motivação, teve uma motivação maior. Ele vai em outro nutricionista, daqui a pouco ele volta em mim. Sacou? A gente como se tivesse um botão de capacidade, né, com cada pessoa. Então eu tô te contratando para você poder, não, você tem que fazer isso aqui. Cara, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem um caminho para traçar, né? Então a pessoa às vezes quer aprender lá, poxa, muitos aprendem assim, pô, eu quero aprender o Bar Muscle Up em um mês, tal, será que dá? Olha, depende. Mas depende do quê? Depende de você. Então pode ser que você aprenda no primeiro dia. Quando você vai se dedicar a isso. Sim. Isso é em qualquer né, modalidade, qualquer coisa que você fizer. Cara, qualquer coisa que você fizer na sua vida. Se dá para concurso, se você quiser pegar alguém, se você quiser passar no concurso. A venda sempre vai ser assim, quer passar na prova do OAB? Esse é o melhor curso que tem na atualidade. Não é o curso, cara. É uma forma de vender, mas... Exatamente, mas depende de você, único e exclusivamente de você. Se não tiver o seu esforço, isso aí enquanto a pessoa não entender que emagrecimento, hipertrofia, performance, não for das atitudes, não vierem das atitudes dela, vai pro lado de nutricionista, de médico, treinador, e vai. Porque assim, olha, eu que tenho que fazer.
Isso aí. Eu que tenho que fazer. Uhum. As orientações vêm e eu tenho que fazer. Não sei se isso acontece com Mas você. aí vai jogando pro lado. Entendeu? Acontece muito comigo, por exemplo, eu vejo isso muito mais no casal, a mulher trazer o homem. Aí o cara vem na obrigação. O cara vem Você e não fala nada. Aí você fica olhando pra você vê que ele não queria estar ali de jeito nenhum, cara. A mulher não vai, pra... Sacou? Não. Uau, não o cara vai. tá gostando do CrossFit pra caramba. Não. O cara, pra levar a mulher, é 2 anos pra lá. A mulher leva Agora a mulher levar um homem é pouco. E ele vai sem querer, cara. E ainda mais quando ele vê... escutar o miúdo em casa. Já mudou de assunto um pouquinho, ainda mais quando ele vê aquela foto aqui, um monte de homem sem camisa lá e fudeu. Aí vai pra vigiar. Vai pra vigiar. Cara, os caras tirando foto, os caras têm vergonha, não? Aí daqui a pouco tá lá tirando foto com os caras. Não, do lado, sem camisa, do lado da mulher. É muito doido o negócio, né, gente? Como que a gente vê que vai passar tudo a questão do cara aprender isso há pouco tempo. A gente já viu, acabou de constatar também, acabou de falar também que não é dessa forma, não funciona desse jeito. Mas, Kennedy, como que funciona essa parte, assim, até pra galera também entender também, porque todo mundo acha que a gente faz o seguinte, porque quem tá de fora, olha assim, não, o cara faz a planilha, o cara toma um veneninho, vai comer o negocinho certo, ele tá tudo bem. Porra, tem que ter dedicação. Mas a gente tem períodos de avaliação. É. Você com certeza faz período de avaliação para você ver como é que o cara melhorou ou não. Porque às vezes o cara tá no nível muito bom, chega no campeonato, ele não conseguiu no dia, não dormiu e tal. Você faz essa pequena programação de avaliação dos alunos depois, pós-campeonato, ou então antes. Você faz um levantamento com eles também, porque isso também é fundamental, né, para todos os seus alunos. Com certeza. Não só faz, como essa semana é chata pra Cara, cacete, né? é isso que... Tipo Rapaz, assim... O atleta aí, reclama, né? Mas aí é Quando necessário. É necessário. Você precisa, tipo assim... Quando o cara é muito dedicado, um cara que ele já tá aberto a você, o que você falar, ele vai fazer. Uhum. Entendeu? Eu tenho atletas assim, né, da vida assim. Olha, faz um teste de lactato, faz um teste de sangue, vamos ver quanto que tá de lactato no sangue, porque a gente, se depender, a gente vai ter que ficar 3 dias sem treinar. Se eu falar isso pra uma pessoa normal, assim, uma pessoa que pegou uma planilha com 2 meses, se eu falar isso com ela, ela vai teimar comigo, ou vai fazer o treino depois, e foda-se, né? Mas... No básico, eu uso uma avaliaçãozinha básica de remar 2 km depois de uma competição, por exemplo. Ali ele vai saber se ele vai estar cansado ou não. Quando ele sentar no remo e ficar mais de 10 minutos, e cara, eu tô cansado, tanto psicologicamente, eu tô exaustivo mesmo, eu vou para casa. E eu não coloco nada, eu não determino a terça, a quarta, a quinta, eu não determino nada. Agora falando de avaliação, assim, voltando um pouquinho, É bem fácil também a gente avaliar uma pessoa com o objetivo que ela quer, né? E quando eu sempre coloco lá, quantos barras no sub você faz? 5 km, qual o tempo que você tem para 5 km? E aí eu vejo quem é a pessoa de cara, né? Se ela não tem os 5 km de corrida, se ela não tem os 400, se ela nunca precisou anotar, se ela não teve interesse de anotar, eu já vejo que eu vou ter problema. Tanto durante o processo, tanto no final do processo. Uhum. No dia da competição, é bem capaz que não vá tão bem por esse interesse. Uhum. Esse interesse de talvez anotar a carga, ter um parâmetro de onde tá, onde vai, para onde quer ir. E isso é verídico, assim. Isso no Espírito Santo tem demais. Eu não sei como que é lá fora, tá? Mas de 20 atletas que eu tenho hoje... 12 cabeças assim. Mas será que essas pessoas também elas não estão ali querendo, elas competem, mas o que ela busca mesmo do CrossFit não é a estética? E aí talvez. Ou mas status, vou ou jogar patamar. uma parada bem polêmica mesmo. Eu acho que tá no coach da aula. O coach tem que dar aula. Dá aula pra Mas vamos botar assim, desses 12, se não tivesse Instagram, quantos estavam no campeonato? Pode ser. Verdade. Bem observado. Porque as pessoas, elas têm olham o prazer de postar. Né? Fazer uma coisa muito pra bacana, postar. se não pudesse Eu tô treinando postar, mental. você tava aqui? Você quer ver uma outra Eu coisa? acho que essa é uma coisa bem interessante da gente também. Já aconteceu se comigo perguntar, também. né? Eu ultimamente não tenho colocado muito post nos meus treinos, né? Até porque não tá dando muito tempo de treinar. Então, boxe lá com essa doideira toda. Mas Se você quer fazer o que você faz. Né? exatamente. E quando você não posta lá, nem que você faça um squatzinho clean, um squat clean ali, uma coisinha assim, fala, pô, você não tá treinando não? Eu falei, tô treinando.
Eu tô treinando, só que eu não tô postando. Então as pessoas estão mais acostumadas com esse negócio. Se você não postou, você não treinou. Sim. Então calma aí, gente. A gente tá fazendo sim. Só que não dá tempo, às vezes, de você estar fazendo esse tipo de coisa. Agora, eu quero tocar um assunto aqui com vocês também, que eu acho que até me pediram também para poder conversar. Isso eu achei muito relevante também. Categorias para campeonato. Muita gente descendo categoria, como acontece muitas vezes também, né? Tem os profissionais do scale aí que a gente sempre acha. E a galera também, porra, tá no RX, tá descendo pra amador, enfim. A galera que poderia estar no Master também. Porque a gente olha também, a gente vê muitos casos também que às vezes a pessoa não se acredita para poder subir uma categoria. A gente enxerga isso também. Mas tem muita gente que, poxa vida, quer descer um pouquinho. Não, eu vejo isso não. Eu vejo por ego mesmo. Exatamente. Total. Esse negócio de deixar seu ego lá de fora do CrossFit nunca existiu. Isso é uma mentira que eu ia falar essa vírgula depois. Nunca existiu. Essa foi a maior mentira que a gente ouviu no... Muita coisa. As pessoas, elas não treinam, elas não vão para a competição pensando em se doar o máximo. Entendeu? Elas olham assim, não, olha, poxa, se eu for para RX vai ficar meio pesado, né? Pô, tudo bem, você tá ali, você é um atleta, primeiro que você nem é um atleta, você pensar dessa forma, assim, de querer... Exatamente. Aí o cara vai e desce. Ficar um caminho mais fácil, né? Fica mais fácil. Entendeu? É por ego, total. Ainda mais que não tem premiação em dinheiro. Se tivesse uma premiação em dinheiro, era de total entendimento da pessoa se baixar pra ganhar aquele dinheiro ali. E acontece que ia ficar justo, porque ia todo mundo baixar também, né? Entendeu? Ia acabar ficando aquele amador RX, mas pra todo mundo. Pro amador não tem dinheiro. Você vê umas coisas também que são... Se tem, não devia ter. Dinheiro em vivo não, né? Mas são uns prêmios assim. Isso também, essa parte muito, muito delicada, mas a gente precisa tocar nesse assunto mesmo, porque é delicado, não é que é delicado, porque a gente tem que falar essas coisas. Então a gente montou isso aqui justamente para poder tocar esse assunto, que as pessoas às vezes têm um pouco de vergonha ou receio de contar, né? Então precisa falar, né, Kenny? Não, vou falar, porque o Heitor tá me enchendo o saco. Fala! Fala! Bota na mesa! Bota na mesa! Vai, joga aí. Pô, Kenny, precisava ter colocado esse RX aí pra ganhar no... Aí vamos lá. Não esqueça. Verdade! Mandou. Porra, bicho, eu tô falando aqui. Ele foi no box, ele chegou no box, olhou pro pessoal. Você sabe que você não era iniciante, né? Aí ela veio pra mim e falou assim: você viu o que o Heitor falou comigo? Ah, meu Deus, eu não. Mas ele falou calma assim? Claro, nunca. Porque a cara dele, a mão desse tamanho pro lado da minha. Mas realmente, assim, a história por trás disso tem um ego, claro, meu mesmo. Não vou negar. Existe um marketing também por fora, claro. E quando eu comecei a tomar conta da P1, eu falei, cara, esse aqui é o meu lugar, esse aqui é o meu bar, esse aqui. Eu já vivi em outros lugares, mas isso aqui não tem que acabar. Não pode acabar, não pode chegar num ponto que tá. E eu vou levantar esse lugar. E um dos os pré-requisitos é você ter um troféu na prateleira, né? Quando alguém vai lá no seu box, lá, você vê um monte de troféu lá, até mesmo no consultório de vocês. A gente chega lá, cara, isso é verdade. Esse cara é bem... Isso é verdade. Né? E eu falei, cara, eu não tenho nenhum troféu aqui. Eu vou pra ganhar... Eu te dou o meu lá, cara. Você não deu essa moral? Tem um lá que a Michelle pegou, não entregou pra mim, não. Michelle, deixa uma semana comigo. Eu falei, Michelle, deixa uma semana. Não falou nada. Eu tive que comprar outro troféu pra deixar lá no meu box. Eu falei, pô, Michelle. Mas partiu daí a ideia. Partiu da ideia. Claro que tem um ego. A culpa é sua, então, né? E descobrimos tudo. Ainda aí, ó. Verdade, né? Tudo mais. Mas de pessoas leigas, que eu falo que os alunos ali são leigos, um exemplo, tá? Deles, né? São leigos sobre isso, até sabem o que é, né, as categorias fortes, as fracas, é assim que falo pra eles. É muito forte, é muito fraco? O que eu posso ir? Mas são pessoas que onde ele fala assim, vai aqui, eles vão. Pessoas que já estão um pouquinho mais do CrossFit, já tem ideia, já sabem o que é. Na época do Hugo, eu falava pro Hugo, você vai nessa categoria. Não, puta que pariu, velho. Você lembra? Tá doido? Eu não sabia nem fazer handstand. Pois é, não. E eu, Hugo, vamos pra seletivo. Aí vamos pro Palusa. Não, você tá ficando doido já, você tá ficando... Mas a gente joga pra cima, porque a gente sabe que o atleta, ele tem algo, sempre ele vai responder. Alguma coisa ele vai responder. Então, da galera, eu falo no Espírito Santo mesmo, eu acho que aqui é maior. Essa integra de chegar no campeonato e ficar com aquele ego, né? Até ganhar observa. coisa. Eu acho que
tá em volta do esquema de boxe. Eu vejo isso no Brasil todo. Eu acho que não é só no Espírito Santo, não. Eu já vi isso acontecer no Monster, já fui muito juiz, né, em Monster. Já vi isso acontecer, assim, de vergonhoso. Mas para crescer o boxe? Para crescer o seu boxe, para crescer o seu nome? Não sei porque eu não conhecia ninguém lá, né? E eu vi, assim, coisas muito disparantes mesmo. Um cara fazendo aqui pull-up voando para realmente um scale tendo dificuldades em encaixar. O triatlo acontece, já viu no triatlo acontecer isso? O triatlo não tem isso, porque o triatlo ou é amador ou é pro. Então você não tem muito... E o triatlo tem uma coisa mais comum. Mas eu não posso, por exemplo, ter uma capacidade de fazer um meio e descer ainda? Às vezes por... O triatlo, se você compete pro, você não pode voltar a competir amador. Por quê? Porque é uma federação. É regra. Porque é um esporte. Entendeu? Tem uma federação. Se você competir uma vez pro, você não pode mais voltar a ser amador. Aí você pode ser assim. Só se você... Aí, quer dizer, se você fizer isso, você nunca mais vai pro pro. Como, por exemplo, fica a dica. Tem muita gente que faz. Por exemplo, tem atleta que já foi pro, hoje em dia não leva mais uma vida de atleta, e desceu, mas nunca mais vai poder competir no pro, onde vale dinheiro. Entendi. Entendeu? Então é isso que funciona muito assim. Então não seria legal o Brasil já fazer isso de cara? Não deixar fazer a inscrição? Só que eu acho complicado. Já fez RX, só que você não pode fazer um amador em trio. Eu acho que você não podia voltar uma categoria. Só que aí que tem esse problema de destreino. Você também não pode falar que o cara vai ser RX pra vida toda. Se ele parou de treinar 2 anos, por exemplo, e quer voltar a competir, ele vai ter que voltar no RX? Então eu acho que talvez isso tinha que ser estudado. Se não tiver uma federação, é complicado fazer isso. Porque o atleta federado, você consegue botar ali onde ele está, quanto tempo ele ficou parado. Agora você tem um fulano de tal, que treina lá em Minas. É muito volátil. É muito volátil, é muito amador ainda, né? O problema é o seguinte, quem vai querer aderir. Porque muitas pessoas, é muito fácil, a pessoa chega lá na categoria lá em cima, daqui a pouco a pessoa tá lá de baixo, você olha assim e fala, uai, por quê? Sabe? Então... agora, para os 3 aqui, o que vocês hoje pensam? Vamos levantar um pouquinho aqui a bandeira do Master. Cara, Master é uma categoria assim que a gente está vendo que está crescendo, que está tendo uma procura, pelo menos eu estou vendo, enxergando isso demais. Eu tenho tido uma procura de alunos para isso, para poder treinar isso também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre eles, porque se você pensar que o Master hoje, ele começou a treinar 5 anos, 6 anos atrás, o cara teve um histórico, teve uma pequena evolução. Então, assim, é a galera assim, que já tem uma situação financeira bacana, é um cara que já tá com a família legal, então o cara quer investir no dinheiro também, o cara precisa trabalhar nisso. Aí vemos aquela história de que o cara começou a treinar há pouco tempo, mas o cara não faz um double under, mas é que ele quer ir para competição. Ele acaba indo para um scale por conta disso. São casos e casos, a gente também tem que levar em consideração isso, fato. Mas às vezes, Kennedy, você igual você falou com o Hugo também, pô, vão lá, vão jogar pra cima que vai dar certo. Já aconteceu, você tem hoje alunos também que são dessa forma, por exemplo, às vezes num pré-requisito, igual hoje apareceu uma aluna, falou assim, poxa, Rico, eu quero ir pra dupla master mista, só que eu não faço bar muscle up, mas o meu parceiro faz. E aí, vou ou não vou? Eu falei, olha, na minha sugestão, na minha opinião, poderia ir, porque as pessoas querem, estão muito acostumadas aí para poder ganhar. Às vezes a pessoa nunca foi na categoria, mas, poxa, vai para você entender, vai para você poder amadurecer a cabeça. Eu acho que vai ser muito melhor. Aconteceu com 2 alunos meus. Ela não ia para competir. A Fernanda não ia para competir. Então, eu vou falar até o nome dela. Então, Fernanda, cara, ela se superou. Porque ela não tinha coragem, ela não tem coragem de entrar debaixo da barra. Ela tem esse medo dela. Mas ela foi mesmo assim. Na hora da prova do PR, só a mulher que podia fazer. Cara, ela não levantou o peso que ela gostaria de levantar. Mas eu tenho certeza que o que ela levantou ali, ela se surpreendeu. E ela recebeu parabéns de muitas pessoas. Você acha, vocês 3 aqui, indo para uma competição, a maturidade, ela vem, a maturidade vai construindo nesse sentido de treino. Ela vem dentro de cada campeonato que você participa? Isso é construído dentro de cada campeonato que você participa, quer dizer, o nervosismo diminui, claro. A vontade de você treinar é legal, o 3-2-1 não deixa você com a cabeça louca para você poder fazer ritmo, as coisas. Né? Você pega ritmo, se ambienta, fica mais fácil de ambientar ali. Se você pensa realmente em evoluir nessa competição, você tem que participar de várias competições. Não vai ser treino que vai fazer você só treino. Você tem que ter jogo. Eu acho que fica mais simples, né? Fica sem propósito também. Foi uma coisa que, assim, um melhor marcador que você tem de evolução é um campeonato. É isso aí. Você foi no campeonato, ficou em 10º, né? Que você voltou naquele mesmo campeonato, você foi pro pódio.
Ou que você não fazia 3 bar muscle up Exatamente. e no outro, e isso te dá vivência no esporte. Sim. Entendeu? Isso te dá estímulo para você fazer mais. Conhecimento. E cada vez que você vai entrando, é esse 3-2-1 aí. Na época que eu competia mais, nossa, na terceira, quarta competição, eu ficava super tranquilo. Eu ficava tranquilo. No começo, meu amigo, entendeu? Dá dor de barriga dava. Você vai ficando mais tranquilo, você vai... Meu primeiro muscle up que eu fiz foi num Open, que eu cheguei lá, e quando eu vi a prova, ele falou assim, não, vou fazer scale que eu não faço muscle up. Aí o Marcão falou assim, não, cara, vai pra debaixo da barra e tenta fazer. Eu falei, pô, era aquele ano que vocês faziam 3 thrusters levinho e tinha que fazer 7 muscle up, sei lá, 3 muscle up, 3 thrusters. Cara, eu falei assim, vou fazer 3 thrusters, vou ficar 7 minutos debaixo da barra. Ele, cara, vai, cara, nós vamos empolgar aqui, você vai entrar... Saiu, e depois saiu o primeiro que saiu todos, entendeu? Comecei, fechei o odd, foi embora. Então eu acho que tem assim, só que eu acho que isso também é muito pessoal. Tem gente que não gosta de competir. Tem gente Vai que dar uma pode trava pra ela. Só que, tipo assim, só que eu acho que você já tem um perfil dentro do quem busca o CrossFit, e o CrossFit leva um pouco disso, dessa competição. competição diária, né? Então já é uma competição diária dentro do boxe. Então, você levar aquilo pro campeonato, aquilo leva acima, aumenta, né? Então eu acho que para a pessoa e para o emagrecimento eu acho o campeonato sensacional, cara, porque a saúde é um motivador pequeno. Sabe por quê? A obesidade mata muito devagar. É verdade. O problema cardíaco mata rápido, só que ele vem devagar. É silencioso, né? também. A diabetes é silenciosa e vem devagar. Então o cara não tem medo. É. Então ele come, ele não tá nem aí, ele treina no corpo, mas nunca vai dar com ele. Não vai dar no coelho. Sabe? Aí um motivo a mais para ele se alimentar melhor, para ele procurar um nutricionista, para ele procurar um médico, para ele procurar um personal, é o campeonato. Porque só a saúde dele não dava o suficiente. Então, falando, não, agora eu quero me destacar, eu quero postar no Instagram, não pode também, eu quero ganhar um prêmio. Então, eu acho que sim, o campeonato é muito bom para isso também. Ele eleva o nível da pessoa. Sim. Então, eu acho que é muito, muito interessante, realmente. No esquema de Master, eu falo assim que é muito mais fácil a gente cuidar de Master. Não pela experiência da pessoa, a parte... Caramba. Falando em nutrição, chegou um carboidrato com proteína. Que beleza. Você não tá comendo não, né? Eu não, tô fazendo uma modulação Então eu intestinal. como, não tem isso. problema. Tô há 3 dias à base de fruta e tudo cru. Quando você... Agora, assim, 80% hoje, nesse século, em pleno 2022, eu acho assim, 80% dos Master, principalmente Vitória, que sempre entregou uma qualidade de vida legal, teve uma base no esporte. Isso muda muito, muda muito. E quando você pega uma pessoa que, né, quando ficou 6 anos, velejou, 6 anos da vida dela, quando ela tinha de 16 a 24, ela velejou, ou ela jogava basquete, ou ela teve uma base no esporte. Quando ela teve uma base no esporte, ela chega pra mim, cara, é um alívio enorme. É o tipo de pessoa que, tipo assim, é esse tipo de pessoa que você não precisa ficar matando na cabeça. Um background de esportivo, né? A gente tem um exemplo claro disso que é o Léo, né, cara? Exato. Uma carreira dentro do judô legal, depois sempre fez kitesurf. A coragem é até perigosa. Você tem que frear um pouquinho. Mas, exatamente, cara. É o que eu falo, tem um lado bom e o lado ruim. Pra você mudar uma coisa nesse cara também é complicado. Eu fiz dieta do Léo um tempo, putz. Muito. Cara, não dá nenhuma coisa, um bate-papo, até você convencer ele que ele tava fazendo, né? Também, né? Ele acha que, pô, aquilo ali acabou. É difícil você virar pra um cara e falar, pô, o cara foi segundo no mundial, agora você fala que ele tá fazendo alguma coisa errada, cara. Difícil. Né? Ele vai fazer assim, como é que eu... Pô, então você sou o primeiro? Então você quer que eu seja primeiro, se eu tô fazendo alguma coisa errada. Até pela experiência, cara. Exatamente. Eu sou nível 1 da CrossFit tem 2 anos. Exatamente, né? E eu tô chegando pra ele agora, tô dando um toque sobre um detalhezinho que podia fazer muita diferença pra ele. Mas ele olha o seu background e vai falar assim, cara, esse 2 anos de CrossFit pra querer falar alguma coisa. É isso aí. E essa é a parte difícil. A parte mais difícil ainda é quando essa pessoa vai pro campeonato. E quando ela não tem um background de esporte, ela não teve uma base legal de esporte, nunca praticou muita coisa, era só o basicão, ou uma bolinha, ou um vôlei, ou um handball. Quando ela chega no campeonato, além do nervosismo, que ela não consegue demonstrar, o Master, você pode reparar, se ele conseguir demonstrar, é a hora, ele abriu a porta. Você pode entrar de sola para mudar a cabeça dele, isso é top. Uhum. O ruim é que ele consegue trancar o seu nervosismo, ele se tranca, ele acha que é aquilo ali que vai fazer e pronto, acabou.
uma vantagem que eu vejo do Master também, eu tenho alguns pacientes que são Master, esse cara tem um pouco mais de tempo e dinheiro, né? Financeiramente ele é mais equilibrado e ele tem um pouco mais de tempo para treinar também. Então ele já, tipo assim, já tá numa fase da vida dele que ele pode fazer algumas escolhas. Exatamente. A vida de balada desse cara talvez já não tá mais acontecendo, ele tá dormindo melhor, né? Ele já tem uma casa para comer, ele come melhor. Ele quer fazer o que, te faz bem, que faz bem para ele. Então para você... Então assim, se o coach pedir, olha, você vai fazer 7 muscle-ups, vai fazer 7, depois vai mais 3. Seguir um cara, caminho... o cara tá tão bem, tá me sentindo bem, o cara tá assim, cara, eu sou dono e Master é assim, eu vou meter 10, vou fazer os 10 lá, ou eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim não, vou fazer 3 em 3. Esse cara tem uma facilidade mais de seguir um planejamento, rotina, né? Uma rotina. Então fica muito mais fácil, porque por isso que até às vezes... Por exemplo, alguns teimosos por aí, mas mesmo assim... É minoria. Mas mesmo assim, às vezes o cara segue mais, ele tem mais disciplina, vamos colocar assim. Ele é mais fácil de poder atender alguns comandos. Ele já apanhou mais da vida, né? Vamos botar... Já assim, por exemplo, hoje, o meu caso, apesar de eu estar treinando menos hoje que antes, né? Mas até uns anos atrás era plantão, final de semana, 36 horas, plantão noturno, residência, filho pequeno, que dá mais trabalho, entendeu? Agora, já mais tranquilo, os meninos já estão maiores um pouquinho, já não tem plantão mais, a minha rotina é mais leve, dá para encaixar mais treinos ali. Se hoje eu tivesse esse interesse, seria mais fácil de eu ter uma rotina de treino do que era antes. Antes era um esforço imenso, hoje já dá para ir. Já dá para ir mais tranquilo. Foi exatamente a escolha que eu fiz. Eu estou projetando de fazer um Iron. Quero fazer em 2024. Então, tipo assim, eu já consigo tirar minhas manhãs para treinar, porque eu sei que eu vou ter 5, 6 horas de treino. Então, eu já venho fazendo isso porque hoje o meu estado financeiro e de vida profissional também me permite isso. Talvez lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não poderia fazer nunca. Com 30 e poucos anos, fazendo isso. Então, se você pega um atleta que não é profissional, ele novo... É muito complicado ele seguir uma rotina. Ele não vai querer deixar o salto. Exatamente, ele não vai trocar a balada por treino. E é muito bacana também que eles, como a gente está me falando, eles conseguem te ouvir mais também, muitos deles conseguem te ouvir. E assim, cara, quando ele começa a ver o que ele tá dando certo mesmo, cara, realmente ele fica do seu lado. Aí vira seu fã, assim. Não é, Kennedy? 80%. Então, cara, ele ficou assim, não, eu tô junto com você. Se amanhã você pedir para ele pular uma caixa de 2 metros de altura, descer e pular de novo, ele vai pular também. Até pelo grau de confiabilidade que tem com a gente. A gente consegue transformar isso neles. É porque é a nossa intenção, né? É de todo mundo aqui. E prepara, porque ele vai ficar no sábado uns 10 anos para lá. Que bom. Quanto mais velho, mais aquele velhinho da cadeira. Ele vai acordar 6 horas, 7 horas tá sentado, ele vai sentar ali de 7 às 9, vai ficar sentado naquela cadeira. Se ele não fizer isso pelo menos um dia... E você mudou um pouco o patamar desse cara, né? Antigamente, se você pensasse no sujeito de 40 anos fazendo crossfit, ia ser uma realidade de 20 anos atrás. Pensa 20 anos atrás, você, por exemplo, esse dia eu li uma reportagem de um jornal antigo de 30 anos atrás, assim, carro desgovernado, perde caminho e mata uma senhora de 40 anos. Né? Hoje, você pega pessoas de 40 anos, não tem como você chamar mais de senhora, né? Você pega pessoas de 40 anos. Senhor Hugo. Exatamente. Senhor Hugo. Não, senhor Hugo. Eu sou o senhor Ângelo, eu tenho 41, né? Então, tipo assim... Vou nem falar a minha idade. Então, hoje você pega... Seus senhores. A realidade hoje do atleta mais, né, velho, vamos colocar assim, master, experiente, né? Melhor usar esse termo, é outra, cara. Hoje você tem pessoas, olha o Léo, Você pega aí o Léo, dá banho e muita gente, né? Então, hoje você tem um patamar, a ciência evoluiu um ponto, né? A nutrição evoluiu um ponto, o treinamento hoje é muito também mais perspicaz, hoje o cara consegue treinar menos e evoluir mais, com qualidade, né? Se ele busca bons profissionais. Então, tipo assim, eu acho que a ciência ajuda a evoluir muito também a carreira do Master, né? Hoje você vê atletas mais amadores, mais longínquos, né? E agora, assim, para vocês três, de novo, a gente tem uma história aqui, né? Curiosamente, a gente tem uma história com os três aqui, desde que eu vim pra cá também, eu conheço vocês e tem no mínimo 5 anos aqui. Cada um no seu segmento, cada um trabalhando com uma coisa, com a sua profissão, cada um seguindo o seu caminho. O que mudou nesses 5 anos pra cá, em questão de treinamento, em questão de alimentação, questão de performance? Depois nós vamos começar a tocar também nesse assunto também, que é muito importante, né, Hugo? Sobre anabolizantes, esteroides anabólicos. Então, assim, fala pra mim, Ângelo, que nesses 5 anos aí que teve de mudança, que você observou, o que ficou bom, o que ficou ruim, dentro da sua trajetória? Vamos lá.
Pensando, a nutrição, eu acho que ela ganhou uma evidência muito grande nesses últimos 5 anos. Se a gente parar para pensar assim, vem evoluindo demais e as pessoas começaram a dar uma real importância ao que a nutrição tem. Eu até falei no podcast da Thalita, até postei esses dias, falando assim, até a própria classe médica, Eu ia falar isso. né, começou a dar mais uma grande importância à nutrição e respeitar um pouco mais o nutricionista. Porque, por exemplo, quando eu estagiei dentro do hospital para fazer meu estágio, nenhum nutricionista tinha coragem de falar com o médico. Como eu já tinha outras 2 formações e estava ali já mais velho, eu ia lá, trocava o que eu tinha de conhecimento com o médico, falava, e quando eu chegava, os caras viravam, você é doido, cara, você foi lá discutir com o médico a dieta que ele passou. Eu falei, cara, eu acho que o meu posicionamento é esse, eu tô levando uma ideia para ele, se ele quiser ouvir ou não. E hoje, os médicos estão conseguindo abrir mais as cabeças, porque eu acho que também, um entendimento, acho que pode concordar ou não comigo nisso aí, global, que a indústria farmacêutica não vai conseguir entregar o que ela prometeu. Remédios milagrosos. Né? Então, o cuidar está ganhando muita importância. Então, a gente percebeu aquela frase lá de Aristóteles, lá de bolinha, que faça do alimento o seu remédio. Assim, você vê que quando eu fiz a minha primeira residência, 10 anos atrás, eu, na verdade, eu entrei na faculdade de medicina pensando em saúde e performance. Mas quando eu saí, essa coisa da nutrologia, por exemplo, fraca. Você tinha, sei lá, 3 residências no Brasil de medicina do esporte. Eu nem sei nem se tinha de nutrologia. Essa coisa do cuidado sempre teve, né? Da base, atividade física, alimentação sempre teve. Mas na faculdade mesmo, não tinha nada. Pouco, né? Nutrição, nenhuma. E hoje a gente vê que isso cresceu, assim, eu acho que talvez de uns 8 anos para cá, mais talvez 5, né? Sim, 5 mais. Vem crescendo demais, tanto que agora a classe médica está vindo muito para essa coisa de juntar realmente a nutrição, né? Que na verdade isso aí é o básico. É o básico. Né? Deveria ser feito há muito tempo. Né? Até a pirâmide do CrossFit começa ali, né? Se a gente pegar do criador, bota ali a nutrição como porque é a base. Às vezes eu vejo até as pessoas também perguntam assim, o que eu como para potencializar meu treino? Cara, o que vai potencializar seu treino é seu treino. Agora, a alimentação vai te dar a capacidade de sustentar aquilo de modo repetitivo. Né? Porque o que faz você melhorar no Muscle Up? Repetir aquela técnica de Muscle Up que vai te melhorar aquilo. Nada vai te melhorar melhor do que aquilo, do que o próprio a fazer. Né? E o que aí o profissional tem que fazer? Eu tenho que ser capaz de te nutrir ao suficiente para te colocar ali várias vezes, mentalmente e fisiologicamente, capaz de fazer aquilo. Quanto mais você conseguir repetir aquilo, melhor eficiência você vai ter, melhor você vai ser naquilo. A ideia de você também estar pensando sempre em... As pessoas estão com a cabeça contrária, que é o quê? Performar antes de formar. Então, as pessoas só estão pensando em fazer a coisa para tentar ganhar, mas não olha ao redor que está precisando fazer para melhorar. Então, às vezes, poxa, eu sou muito bom de cardio, mas meu LPO é horrível, meu ginástico é horrível. Mas é porque eu sou ruim de ginástica? Não, às vezes falta composição aqui alimentar para mim. É porque eu também não estou bem? Não, às vezes, poxa, eu tô com minha testosterona tá baixa. Eu preciso fazer essa análise do meu sangue para ver se ela tá boa, para poder fazer uma reposição. Nada mais natural do que isso. Não só para performance, para o dia a dia também, né, Hugo? Até essa coisa do Anjo falando da nutrição, né, como a base, como vindo para performance, na verdade a nutrição é a base de tudo. Se a gente for pensar agora, saindo da performance, pensar no emagrecimento, hoje o que a gente vê no emagrecimento? Quero tomar remédio. Entendeu? As pessoas acham que o remédio vai emagrecer. É a solução. Entendeu? Não é assim. As medicações para tratamento de obesidade, elas vêm te puxar para uma boa rotina, para você fazer melhores escolhas. Então, se você não tiver a base, que é a dieta bem orientada, como você tem que fazer, não é a dieta planejada, café da manhã você vai comer isso, 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 não. É você ensinar a comer. Entendeu? Muito bem disso, de ensinar a comer. Não, eu falo até isso com alguns pacientes. Assim, aí alguns falam assim, né? Então a gente vai fazer uma reeducação alimentar. Eu falei, não, vamos fazer uma educação. Você nunca aprendeu, você nunca foi educado, só pode reeducar quem já educou. Você nunca educado foi. E, cara, uma coisa que você deve receber, eu vejo muito direto, né? A fama que a oxodrolona emagrece, né? Isso aí. Nossa, se eu tomar oxodrolona, não vou emagrecer. Eu falei, gente, olha só, é anabolizante. Vamos pensar no latim o que é a palavra. Anabolismo é crescer. Então você não vai emagrecer tomando um negócio que te cresce. Eu vejo muito isso, vindo de outros acompanhamentos, né?
pacientes sobrepeso usando anabolizante. Exatamente. Entendeu? Então, E sem dieta. muito dessa coisa dos... Já mudando de assunto, muito dessa visão dos esteroides, né, vem pela total desinformação. Então, a gente critica muito esse lance do bomba, tô fora, exatamente por isso. Entendeu? Porque ele afasta a pessoa que tem interesse de usar do profissional que sabe indicar como fazer. Então, se essa pessoa quer emagrecer, minha filha, olha só, não é anabolizante. A gente tem que tratar disso aqui primeiro. Aí vem a base, treino e dieta, né? Mas aí essa desinformação traz maior risco à saúde, traz menores resultados, entendeu? E cresce essa crítica enorme. Se eu vou no Hugo, eu tô tomando bomba, né? Primeiro que assim... Marquei a consulta lá, tá tomando bomba. Nossa, semana passada, 2 que foram me procurar lá que queriam usar alguma coisa, vão fazer o check-up. Os 2 não puderam usar. Entendeu? Um por próstata, o outro por estenose carótida. Então, assim, esse cara ele ia usar. Ele fala que a grande maioria chega para mim já com o que vai usar. Já comprou no mercado paralelo. Entendeu? Aí eu falo, não, segura. Então, assim, falando de esteroide, falando de anabolizante, de hormônio, a gente tem que diferenciar as coisas. O grande problema vem de misturar tudo. Parece que você pega um monte de peças de quebra-cabeça diferentes, bota tudo no saco e fala assim, isso tudo é anabolizante. Não é isso. Primeiro, saúde e performance. Tem que dividir. Se você está com déficit de hormônio, você tem que repor o hormônio. Entendeu? Você com déficit de testosterona, o seu risco cardiovascular, inclusive, tem associação de baixos níveis de testosterona com aumento de risco cardiovascular. Não é a gente não consegue dizer que o baixo nível de testosterona causa o risco cardiovascular, mas existe essa associação. Então, tá com déficit, repõe. E tem o uso terapêutico. Por exemplo, a oxandrolona, o FDA libera a oxandrolona para uso em doenças catabólicas. É um tratamento complementar. Porque a perda da massa muscular, a perda da força, numa doença X, que causa o catabolismo, a perda dessas funções, ela aumenta morbidade e mortalidade. Então, você tratando, você ganhando peso, você ganhando força, isso melhora o seu prognóstico. Recuperação de queimados também. Entendeu? Tem em hepatopata crônico, entendeu? Em paciente HIV. Essa semana eu comecei a oxandrolona para paciente que ela veio de um período de 6 meses de internação pelo Covid. Perdeu massa pra caramba, perdeu força, ela não tá conseguindo subir escada direito. Entendeu? Aí é o tratamento. Aí quando eu falei para ela, olha, eu acho interessante começar o anabolizante. Ela, nossa, mas se essa pessoa vai no cardiologista e ele passa uma rosuvastatina, ela não vai se preocupar assim. Não. E toda a medicação tem efeito colateral. E esse é o caso também de falar, vamos abrindo só um parênteses, é o formar, no caso seu, anti-hiperformar. Porque a pessoa quer tomar anabolizante o quê? Pra ficar boa, pra ficar forte, pra ficar gostoso, pra ficar gostosa. Mas olha aí o caso que você descobriu. Então você descobriu essa questão você falou 2 alunos, dois pacientes que um tava com problema na carótida, mas foi através de exames que você pediu. Claro. Entendeu? Gente, antes. É muito sério isso. Entendeu? Aí a gente vem pro outro lado, que é de performance. Entendeu? Tem o abuso, o uso totalmente